Olá, mamãe. Oi, papai. Meu nome é Érica, sou acadêmica do curso de fisioterapia e eu vim para passar algumas dicas para vocês. Você sabia que no primeiro ano de vida do seu bebê, em cada mês ele desenvolve alguma fase diferente, algum estímulo diferente? Então, eu vou dar exemplos de estímulos e como que você pode fazer com que esse bebê não tenha atraso, tá? No primeiro mês, ele desenvolve o estímulo visual, que é o estímulo da luz. Normalmente, esses bebês, ele acompanha as luzes. Então, a gente orienta que não deixar o bebê sempre em ambientes escuros ou em luz baixas, porque assim ele consegue ter esse estímulo e não ter nenhum atraso. Lá no segundo mês, é esperado que seu bebê produza sons. Aqueles sons incompreensíveis, mas que são extremamente importantes para o desenvolvimento do seu bebê. Então, a minha orientação é que você converse com o seu bebê, estimule ele a ter esses sons e a interagir melhor com vocês. Lá no terceiro e no quarto mês, seu bebê começa a sustentar a cabeça. Além de sustentar a cabeça, ele começa a agarrar objetos, que é quando ele começa a pegar o cabelo da mãe, começa a puxar a cortina. E a minha orientação é que, sempre que você for pegar o seu bebê no colo, comece a pegar ele sentadinho e não somente deitado, porque assim ele não tem controle de cervical. E se começar a pegar ele mais sentadinho, mais em pezinho, ele começa a estimular esse controle de cervical e começa a estimular a sustentar a cabeça. Lá no quinto mês, o seu bebê começa a girar a barriga. E logo no sexto mês, ele começa a se sustentar sentado. Então, no quinto mês, ele começa a ter o estímulo de girar, de rodar na cama. Às vezes você deixa ele lá para fazer alguma coisa e ele começa a girar a barriguinha para baixo. E lá no sexto mês ele começa a ficar sentadinho, mas com apoio. Então a orientação é que sempre estimule que ele fique sentado, com alguém do lado, ou com um travesseiro, com almofada, para ele ter esse estímulo de sentar. Lá no sétimo mês, seu bebê tem o estímulo de preensão palmar. É quando você coloca o dedo lá na mãozinha do seu bebê e ele aperta. Esse estímulo é muito importante, tá? Porque conforme no passar dos anos ele vai aprender a pegar, a segurar. Então, ele é importante que ele seja estimulado. É só você colocar o dedinho lá na mão do seu bebê. Lembrar sempre de estar com as mãos limpas, porque tudo o bebê coloca na mão na boca, tá? E aí, ele vai apertar e sempre tá estimulando essa preensão palmar. Lá no oitavo mês, o seu bebê tem o estímulo de pinça digital, que é quando o seu bebê aprende a pegar as coisas com o dedo indicador e com o polegar. Então, sempre deixar objetos para ele estar pegando, objetos que não tragam perigo para o seu bebê, mas que ele possa estar pegando, que possa estimular essa pinça digital do seu bebê. Tá? Lá no nono mês, o seu bebê ele já se põe sentado sozinho. Então, às vezes, ele tá deitadinho lá e ele fica tentando levantar. E aí, a gente orienta que é sempre importante dar esse estímulo. Você pode estar estimulando ele aqui no ombro, ajudar ele a levantar e sempre manter ele sentado. Ou então, se ele tá já sempre na fase de começar a sentar sozinho, puxa ele aqui pelo bracinho com calma e aí ele senta. Lá no 10º mês, seu bebê vai iniciar a fase de engatinhar, que é quando é antes da fase de andar. Então, sempre a gente estimula a deixar o seu bebê de barriga para baixo e sozinho ele vai ter esse estímulo de engatinhar. Ele vai ter o controle de cervical, que já foi estimulado lá nos meses atrás, e aí ele vai ter esse estímulo para engatinhar. Lá quando o seu bebê tiver 11 meses, ele tende a dar os passinhos, os primeiros passinhos. Então, o que é importante? Não deixar objetos que tragam perigo para o seu bebê e estimular sempre que ele fique em pé, com o apoio de alguém, com o apoio de algum objeto do lado, porque ele ainda não vai ter esse controle total de descarga de peso. Então, sempre segurar ele pela cintura, ajudar ele a dar esses primeiros passinhos, porque daí com 12 meses ele vai começar a andar sozinho, tá bom? Se você tiver alguma dúvida, procure um profissional de saúde, que é sempre importante observar esses atrasos desse bebê, caso eles não estejam se desenvolvendo dessa forma que eu falei. Óbvio que vai ter mais estímulos, vão ter mais sons que ele vai fazer, mas é importante sempre acompanhar com um profissional.